Antártida ou Antártica? Qual que é certo? Tem algum país nesse continente? Oi, eu sou Dudu CFA, do Mundo Ciência. A Antártica é um continente, que dependendo de quais continentes você considerar, nesse caso considerando América, África, Europa, Ásia, Antártica e Oceania, é o terceiro menor, com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Mas mesmo sendo o terceiro menor continente, ela se localiza na quarta maior placa tectônica. Essa diferença deve a microplacas, que são pequenas, mas mesmo assim são consideradas placas diferentes. Mas o que a gente considera parte da Antártica? A Antártica é formada por 4 placas tectônicas. A maior delas é a placa Antártica, depois a placa Scotia, a placa de Shetland e a placa de Sandwich. Então explicaremos um pouco de cada uma. A placa Antártica é a maior delas. Ela é que se encontra o Polo Sul geográfico e o Polo Sul magnético. A maior parte do continente antártico se localiza nessa placa. Atualmente ela está se movendo 1 centímetro por ano em direção à América do Sul, que é o noroeste da placa Antártica. Sendo a segunda maior placa, a placa Scotia foi muito importante para o isolamento climático da Antártica, já que durante a abertura da passagem de Drake e na formação da placa Scotia, permitiu o desenvolvimento da corrente circumpolar antártica. Atualmente, ela se localiza ao sul das Malvinas, Argentina e Chile, e ao norte da Península Antártica, se movendo 2,2 cm por ano, em média, ao oeste e sudoeste. A segunda menor placa, a placa de Shetland, se localiza próxima à Península Antártica, em zona de interação entre as placas de Escócia e Antártica, se movendo 5,5 cm por ano ao leste. A menor delas, a placa de Sandwich, é uma placa um pouco conhecida pelas atividades vulcânicas e terremotos, se movendo a 5,5 cm por ano para o norte e nordeste. Agora falando do continente em geral, tem lugares na Antártica que são reivindicados por outros países, sendo que no continente inteiro tem 7 reivindicações no total. Como a Austrália, com o território antártico australiano, que é essa parte que está em amarelo. Também tem a França, com a terra de Adélia, que é um distrito das serras austrais e antárticas francesas. Essa parte que está em azul escuro, que corta o território antártico australiano. Também tem o Reino Unido, com o território antártico britânico, que é essa parte que é disputada com o Chile e a Argentina, que é essa parte mais vermelha ou rosa. Tem a parte da Argentina, ou Argentártida, parte da província da Terra del Fuego, que é essa parte azul arroxeada dentro da parte britânica. Tem o Chile, com o território antártico chileno, que faz parte da província da Antártida chilena e da região de Magalhães e Antártida chilena, que essa parte é azul esverdeada. Tem a parte norueguesa, a terra da Rainha Maud, que é essa parte roxa, e por fim a parte neozelandesa, a dependência de Ross, essa parte que está em cinza. Também tem a Rússia e os Estados Unidos, que tem o direito de reivindicar algum território na Antártida, e tem essa parte que ninguém reivindica, que é a terra de Mary Bird. O Tratado da Antártica, criado em 1959, proíbe atividades militares e nucleares junto com a exploração mineral no continente, tornando uma zona mais pacífica e para pesquisas. Ela também travou as reivindicações do continente, sendo que os primeiros países a assinarem foram a África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido e a União Soviética, e depois vieram os demais países, completando 56. Como falei, alguns países querem um território na Antártica. Mas por quê? O que eles iriam achar além de gelo? A Antártica é um ponto estratégico, bom para pesquisas, e tem várias expedições históricas que aconteceram na Antártica. Esses motivos ajudam para países quererem territórios na Antártica. Mas além disso, a Antártica provavelmente tem várias reservas de combustíveis fósseis. Tem de 70 a 80% da água doce do mundo, e é uma área boa para pescar krill, que também pode ser muito rica em carvão, diamante e outros minerais. Antes, nós dissemos que existem só 4 placas na Antártica, mas antigamente existiam mais placas tectônicas. As que a gente disse, e também a placa de Fênix. Ela também pode ser chamada de placa de Aluk ou Drake. Ela não existe mais por ter sido absorvida em processo de subducção nas placas Antártica e Pacífico, perto de onde fica atualmente a Península Antártica. Durante a história, a Antártica já teve outras mudanças além da placa de Fênix ter sido subduzida na placa Antártica. Por exemplo, antigamente não existia
uma placa antártica unificada. Eram duas placas, a placa da Antártica Oriental e a placa da Antártica Ocidental. A Antártica Oriental é um cráton, o que significa que é uma região geologicamente estável. Já a Ocidental, que diferente da Oriental, é muito mais instável e foi formada pela unificação de quatro microplacas: o bloco das montanhas de Wellmore e Whitmore, a Península Antártica, o bloco da ilha de Thurston, o bloco da terra de Mary Bird. Essas duas placas começaram a se afastar há 43 milhões de anos, mais ou menos, o que criou o West Antarctic Rift System. Mas há 26 milhões de anos, pararam de se afastar de repente, na maior parte do sistema. Até que mais ou menos 11 milhões de anos começaram a agir como uma placa unificada, formando a placa antártica. Atualmente ainda é debatido se essas duas placas tectônicas se unificaram, ainda existem ou se são subplacas. O primeiro país a descobrir a Antártica provavelmente foi a Rússia, em 7 de janeiro de 1820, em uma expedição liderada por Fabian Gottlieb e Belin Guarsin e Michael Lazarev. Depois de 30 de janeiro, a Marinha Britânica chegou no continente. Mas a primeira reivindicação na Antártica foi no início do século XX, pelos britânicos. Recentemente surgiu um estudo que indicam que povos polinésios chegaram antes dos europeus. Esses estudos, realizados por pesquisadores neozelandeses, acompanharam relatos orais que dizem que no século VII, o navegador polinésio Rui Rangiora, que estava fazendo uma expedição ao extremo sul, chegou no continente. E algumas pesquisas arqueológicas já acharam evidências que confirmam a chegada de polinésios na ilha de Enderby e Auckland, ilhas ao sul da Nova Zelândia. Há duas bandeiras frequentemente associadas na Antártica, mesmo com a Antártica não tendo bandeira oficial. Essa bandeira, a bandeira de Graham Bartram, foi baseada na bandeira da ONU. Ela foi criada em 1996 pelo britânico Graham Bartram, mas foi raciado em 2002, com o azul representando o oceano e a união dos países na Antártica. Já a parte branca tem a silhueta do continente antártico, que representa o continente e a neutralidade no continente. Já essa outra bandeira foi criada em 2018 pelo designer americano Evan Townsend, enquanto ele trabalhava em uma base na Antártica. Ela foi revelada em 2020 e a habilidade de The True South. O fundo azul escuro representa as longas noites na Antártica. O branco representa as neves e os dias. O triângulo branco no meio representa a paisagem na Antártica. Abaixo desse triângulo branco tem outro triângulo, mas azul escuro mesmo, sendo uma sombra e também representando uma bússola mirada ao sul. Juntando esses dois triângulos dá um losango, ou diamante, que representa a paz no continente. A placa antártica se formou na unificação da placa da Antártica Ocidental e Oriental, como dissemos antes. Mas só que o continente antártico se formou na dissolução da Gondwana, que era um supercontinente que existia no Jurássico, há 180 milhões de anos atrás, mas continuava conectada com a Oceania e a América do Sul. Ela só começou a se separar da Austrália há 100 milhões de anos atrás, começando a formação da passagem da Tasmânia, e começou a separação da América do Sul há 35 milhões de anos atrás, começando a formação da passagem de Drake e o isolamento climático da Antártica. O Oceano Antártico é um lugar muito único em vários aspectos. Isso não seria possível sem a corrente circumpolar antártica, que é a corrente oceânica mais potente do mundo. Ela mantém a temperatura do Oceano Antártico com uma variação de 2 graus Celsius negativos a 10 graus Celsius. Mas só que o Oceano Antártico não congela totalmente nessa temperatura devido principalmente à salinidade, que também é mantida com a corrente circumpolar antártica, junto com várias outras substâncias, espécies e nutrientes. A Antártica, por ficar muito ao sul e o eixo de rotação da Terra ser um pouco inclinado, durante todo o verão o Sol é visível na Antártica. A primavera começa a transição para a noite, no inverno todo está de noite e o outono começa a transição de volta para o dia, fazendo com que tenha 6 meses de noite, chamada de noite polar, e 6 meses de dia, chamado de dia polar. A Antártica é considerada um deserto frio, sendo o maior deserto do mundo, pelo fato da Antártica ter pouca umidade e baixa temperatura, que é de
72 graus Celsius negativos, 10 graus Celsius negativos. Uma das características importantes em biomas é a fauna, e não dá para falar da fauna antártica sem mencionar os pinguins. Essas aves provavelmente são originárias da Nova Zelândia e chegaram na Antártica no Paleoceno, sendo adaptadas a ambientes aquáticos e estando presentes somente no hemisfério sul, com exceção das encontradas no norte das Ilhas Galápagos. Na Antártica também temos as orcas, que são os predadores de topo do Oceano Antártico, comendo principalmente pinguins, bacalhau da Antártica, focas e outros cetáceos. No Oceano Antártico temos muita biodiversidade, além dos cetáceos. Por exemplo, os crios, que são consumidores primários, servindo de alimento para muitos animais da Antártica. Antártica ou Antártida? Qual está mais certo de se escrever ou dizer? Os dois estão corretos, mas costumam ser frequentemente usadas por pessoas diferentes. Mas você pode usar qualquer um. Antártica costuma ser usada como adjetivos, vindo de antiárticos, antiártico. Já a Antártida é usada de forma mais informal, só existindo na língua portuguesa, espanhola e italiana.